Mais um exemplo que eu gostaria de dar, que eu vou usar um exemplo muito geral, que é o exemplo das aves, que é uma estrutura de voo que é fantástica. Quando nós voamos com um avião, você percebe que na asa do avião tem umas pequenas aletas laterais que elas ficam mexendo para lá e para cá, ajudam a estabilizar o avião. Na hora do pouso, o avião, essa asa, tem uma sobreasa pequenininha que desce um pouquinho para conseguir, inclusive, fazer com que ele voe numa velocidade muito baixa. Toda essa tecnologia existe nas aves, que estão passando, inclusive, por aqui. É uma tecnologia fabulosa que permite a elas controlar como que o vento passa. Agora, se eu perguntasse às pessoas como um avião voa, as pessoas falam, é a turbina, ou o motor do avião. Não, é a asa que faz o avião voar. Existe um mecanismo muito interessante na asa do avião. Se você olhar a parte de baixo da asa, ela é plana. A parte de cima não, ela é ligeiramente arredondada. Quando o avião se desloca, pela parte de cima ser arredondada, o ar que passa por cima fica um pouquinho mais rarefeito. O ar que passa por baixo não. Ou seja, a pressão que é feita em cima é menor do que a pressão que é feita embaixo. Como a pressão feita embaixo é maior, vai empurrando o avião para cima. É só naquela pequena diferença de pressão que faz com que o avião voe. Ou seja, ele precisa de uma certa velocidade para produzir a diferença de pressão necessária para fazer com que ele voe. Todo esse mecanismo foi estudado e aprendido justamente nas asas das aves. Elas têm exatamente essa estrutura. Por um lado, a parte de cima faz com que o vento passe, o ar passe por cima, e a parte de baixo também, fazendo com que o mecanismo de pressão funcione do mesmo jeito que nós vemos no avião. Só tem uma diferença. Na ave é mais eficiente. É extremamente mais eficiente. Porque a estrutura da asa, o formato dela, não é um formato praticamente plano como nós temos. Ela é ligeiramente curvo, o que não produz tanta turbulência. Quando um avião está pousando, nós vemos geralmente aquelas, se tiver um pouco de neblina do lado de fora, você vê vão formando um tipo de umas linhas na asa e você percebe ali um tipo de uma turbulência. Isso é muito legal se você vê o avião pousando, principalmente olhando de trás. Você formando uns tipos de uns círculos assim, parece fumaça. Isso na ave não acontece. Isso é turbulência que é produzida, ou seja, o avião não consegue literalmente deslizar no ar. Ele desliza, mas ele produz uma certa resistência. Na ave, isso não acontece. Essa turbulência é totalmente eliminada. Agora, para vocês terem uma ideia, o avião mais complexo já construído é um da Boeing, o 787, que utiliza algumas coisas da asa das aves. Imagina a complexidade de uma asa, o planejamento de uma única asa para voar do jeito que ela voa. Fazer com que a ave se desloque do jeito que ela se desloque, consiga fazer as curvas virar como ela vira. Isso tudo reflete apenas a grandeza do Criador. Isso reflete a sabedoria de Deus, não somente no aspecto do conhecimento do que precisa ser feito, mas da engenharia para se fazer tudo isso. Eu queria só encerrar dando algo para a gente poder parar e pensar. Construir uma asa que não tivesse essa atmosfera, para essa asa voar nessa atmosfera, não teria função nenhuma. A asa das aves foram construídas para esse tipo de atmosfera que nós temos. A densidade do ar, a resistência que esse ar oferece, inclusive para enfrentar até mesmo esse vento que nós sentimos. Ou seja, todas essas coisas foram levadas em consideração. Não apenas o desenho, não apenas o material que seria feito, não apenas a estrutura básica, mas todas as demais coisas foram levadas em consideração também. Aí eu gostaria de parar e pensar um pouco. Quando nós tratamos da nossa vida como seres humanos, imagina todo o cuidado de Deus em criar cada parte funcional do nosso corpo, em fazer com que essas coisas funcionem dentro do contexto todo que Ele criou, que é a parte toda da natureza ao nosso redor, fazendo com que tudo funcione de uma maneira perfeitamente funcional e perfeitamente otimizada. Isso reflete a grandeza de um grande Deus, a grandeza de um grande Criador.